Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, trazendo mais uma palavra daquela que eu acredito que vai abençoar sua vida. Amém, meu querido? E hoje eu quero falar de um assunto, meus irmãos, bastante interessante. Como é bom obedecer. Como é bom obedecer ao nosso Deus, né? Como é bom obedecer a Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é um Deus, meus irmãos, que não falha. É um Deus que nunca falhou. E é um Deus que diz que operando Ele, né? Quem pode impedir? Mas para falar hoje sobre obediência, tá? Eu gostaria que a gente fosse no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. É sobre uma ordem que Deus dá ao grande rei Saul, né? E a história vem nos contando, meus irmãos, que Israel pedia um rei. Israel ficava pedindo a Deus um rei, queria que Deus levantasse um rei. E certa vez Deus falou: se é um rei que Israel quer, é um rei que eu vou dar. E Deus levanta Saul. E a história, meus irmãos, vem nos contando que Saul, ele começa fazendo as coisas para Deus perfeita, obedecendo a Deus, né? Sacrificando no momento certo a Deus. Mas a história também nos relata, meu querido, que certa vez Deus disse a Saul: Saul, vai e destrói todos os amalequitas. Destrói todo o povo, não deixa ninguém vivo. Por quê? Porque os amalequitas eram um povo que não estava agradando a Deus. Mas a história vem nos dizendo que Saul, ele obedece, entre aspas. Por quê? Porque Saul pega seu exército e entra no meio dos amalequitas, destrói tudo. Mas a história vem nos contando, meus irmãos, que está me vendo aí no YouTube, que Saul deixa o rei dos amalequitas com vida. Então, significa que ele não obedeceu totalmente à ordem de Deus. E quando eu e você que está me vendo, a gente não obedece às ordens de Deus, sempre vai ter uma consequência. Então, o melhor é obedecer. E a história nos relata que Deus chama o profeta Samuel e disse: Samuel, vai até o rei Saul e fala para o rei Saul que o que ele fez não me agradou, porque eu dei uma ordem, Samuel, para o rei Saul e ele não obedeceu. Então fala, Samuel, para Saul que hoje eu risco o reino dele sobre Israel. E a história vem dizendo que Samuel, profeta, vai até o rei Saul e diz: Saul, filho, Deus mandou tu destruir os amalequitas. Deus mandou tu não deixar nada sobre os amalequitas, mas para destruir tudo que pertencesse aos amalequitas era para ser destruído, Saul. E Saul olha para Samuel e diz assim: mas foi isso que eu fiz?
Tá aqui o exército de prova, eu fiz isso. Meus irmãos, um profeta, tá? A gente podemos até enganar, mas o Deus dos céus, ninguém engana. E Samuel olhou para Saul e disse: Saul, assim manda dizer o Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele mandou tu efetuar Ele mandou tu obedecer. Ele mandou tu destruir completamente os amalequitas, mas tu deixou o rei dos amalequitas vivo. Traz aqui o rei. E quando Saul trouxe o rei dos amalequitas à presença de Samuel, a história vem nos dizendo, meus irmãos, que Samuel puxou a espada e matou o rei dos amalequitas, como se dissesse assim: tá vendo, Saul? É assim que a ordem de Deus tem que ser completa, tá? É assim que a ordem de Deus tem que ser obedecida, completa. Aí Samuel olha para Saul e disse: e tem mais, Saul. Deus manda te dizer que a partir de hoje ele risca o reino de Israel da sua vida. Meus irmãos, eu já quero dizer algo para você aqui. Haja o que houver, nunca deixe que a presença do Espírito Santo de Deus saia da sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se sair, nós não prestamos para nada. Porque é a presença do Espírito Santo que faz com que eu e você caminhe nessa terra. E a história vem dizendo que o Senhor chama Samuel e diz: Samuel, agora desce. Desce à casa de Jessé, o benimita, porque um dos filhos dele me agrada. E Samuel pegou o vaso de azeite. A Bíblia não diz eu que estou falando com minhas palavras. Monta num cavalo e desce até a casa de Jessé, para cumprir o que Deus tinha ordenado. Aleluia. E a história vem dizendo que quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé pega seus filhos todos os filhos de Jessé, e coloca na frente de Samuel. Porque Samuel olhou para Jessé e disse: olha, um dos teus filhos a Deus agrada. Mas o irmão mais velho de Davi, irmãos, tá? O filho mais velho de Jessé era por nome de Eliabe. E quando Samuel olha todos os filhos de Jessé na sua frente, como Eliabe era o mais velho, Samuel olhou assim e disse: pronto, já achei o rei de Israel. Sem dúvida é aquele ali. É o mais velho da família, é trabalhador, ajuda seu pai no campo, sem dúvida. Aí a história vem dizendo, meus irmãos, que Deus brada dos altos céus e diz: Samuel, não atentes para a aparência, Samuel. Porque você conhece o homem por fora, Samuel, mas eu conheço ele por dentro. Deixa eu pegar um gancho aqui para falar para você que está me vendo. Não julgue as pessoas pela aparência. Porque Jesus nunca falou para eu e você julgar as pessoas pela aparência. Mas Jesus falou o contrário: pelo fruto se conhece a árvore. Você quer conhecer a pessoa? Veja o fruto, não é a aparência. Amém, meu querido?
Agora você imagina, a Bíblia não narra, né, irmão? Mas eu, com um pensamento de pregador, eu imagino a vergonha do profeta Samuel. Porque se Deus não tivesse entrado na história, Samuel tinha consagrado a pessoa errada. E Samuel era um profeta, ó, velho, acostumado, meus irmãos, a ouvir a voz de Deus. Tá? Mas nós temos que ter cuidado em uma coisa, meus irmãos. Deus, pela sua misericórdia, fala comigo, fala com você. E muitas das vezes a gente, por Deus falar, muitas das vezes a gente não analisa se é Deus que está falando ou não. Por quê? Porque quando a voz vem, a gente, opa, já é de Deus. Por quê? Porque somos acostumados a ouvir a voz de Deus. Aí se esquecemos de examinar. E quando vem uma voz, muitas das vezes não é de Deus, e a gente acaba fazendo as coisas erradas. E Samuel era um profeta já acostumado a ouvir a voz de Deus. Mas naquele dia, na casa de Jessé, se Deus não tivesse entrado na história, Samuel tinha feito besteira. Aí o profeta Samuel olha nos olhos de Jessé e diz assim: tem mais algum filho? Aleluia. E a história vem dizendo que Jessé diz: tem, o menor. Mas segundo a história, meus irmãos, de Israel, o cargo mais baixo dentro de Israel para um ser humano é o cargo de pastor de ovelhas. E Samuel, perguntando para Jessé se tinha mais alguém, Jessé, vendo que Samuel não tinha escolhido nenhum dos filhos dele que ali estava, quando Jessé diz tem o menor, mas ele faz questão de dizer ao profeta Samuel, mas é pastor de ovelha, como se quisesse humilhar o próprio filho. Você entendeu? E Deus novamente entra na história. Glória a Deus. E diz: Samuel, manda chamá-lo. E Samuel diz a Jessé: mande chamar o menino. Então, como o profeta Samuel estava na casa de Jessé, Jessé preparou uma mesa, um banquete para o profeta e seus filhos que ali estavam. Mas o interessante, meus irmãos, é que o profeta Samuel diz assim para Jessé e para os filhos dele: ninguém vai sentar na mesa até que o filho mais novo, que era Davi, chegasse. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi ia ser consagrado a rei de Israel no lugar de Saul. Aí eu pergunto para você que está me vendo agora no YouTube: quem é que vai ficar sentado na presença de um rei? Duas coisas têm que acontecer. Ou você baixa a sua cabeça em reverência ao rei que está passando, ou você se joga no chão. Porque quem está passando ali não é o Zezinho da esquina, não é o Pedrinho da quitanda, mas quem vai passar é um rei. Você está me entendendo? E a história diz que Davi chega. E quando Davi chega, novamente está com a mentalidade, o raciocínio de pregador, eu imagino que teve muitas gargalhadas entre os irmãos de Davi. E eu acredito, irmão, tá? A Bíblia não diz nada disso, mas eu acredito também que até Jessé deu risada. Sabe por quê? Porque ele era o menor. E eu imagino eles falando entre si: coitado, se Deus não escolheu nenhum da gente que estamos aqui, que trabalhamos, e esse aí, que só sabe comer e cuidar daquelas poucas ovelhas que estão lá no campo. Mas quando Davi chega, Deus diz ao profeta Samuel: pega seu vaso, derrama o azeite na cabeça dele, porque esse é o rei de Israel. Aleluia! Eu fico feliz, irmão, sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus não é do jeito que nós pensamos, né? O trabalhar de Deus não é do meu jeito nem do seu jeito, é do jeito dele.
Mas o interessante dizer aqui que quando Davi é ungido, o profeta Samuel volta para a cidade por nome de Ramá. E o pequeno Davi, ele volta para o campo para pastorear suas ovelhas. O que isso significa, pregador? É que tem gente dentro das igrejas hoje, irmão, que ele é consagrado, vamos lá, ao diaconato hoje. Tá? Eu vou usar o diaconato. Hoje. Ele foi ungido ou separado ao diaconato. Ele já acha que ele é tudo. Ele acha que tudo que já tem que acontecer na vida dele, no mesmo horário que ele foi consagrado ou separado. Não! Tudo tem um tempo. Lembra do apóstolo Paulo? Lembra? O apóstolo Paulo se encontrou com o Senhor Jesus no caminho de Damasco em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Mas a história vem dizendo que quando ele volta de Damasco, tá? Que Jerusalém não aceita ele, para onde ele vai, meus irmãos? Ele vai para Tarsis. Isso. E sabe quantos anos depois que o ministério dele é levantado? 14 anos. Não é na mesma hora. Tá bom? Então, para você, meu irmão que está me vendo, para você, minha irmã que está me vendo, se Deus prometeu, fique tranquilo. Tá? Fique tranquilo. Fique tranquila. Deus vai cumprir. Mas no momento dele, aprenda a esperar. E passando-se os tempos, grande guerra se levantou contra o povo de Israel. Os filisteus atacaram Israel. E no meio dos filisteus existia um soldado, um só, por nome de Golias, da cidade de Gate. Alguns historiadores vêm dizer que esse Golias, em uma de suas mãos, ele tinha 6 dedos. E ele tinha quase 3 metros de altura. E ninguém ia contra Golias. O exército de Israel, do comando de Saul, recuava. E sabe o que é que Golias dizia? Será que no meio dos hebreus, no meio do exército de Israel, não tem ninguém que possa me afrontar? Mas o bom dele estava vindo, viu, irmão? Tava. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes debocham de você? Seu crentinho, sua crentinha, sabe? Não se preocupe não. Quem ri por último, ri melhor. Deus está vendo, viu? Aí a história vem relatando que certa vez Jessé chama Davi e diz assim: Davi, vá até a batalha onde seus irmãos estão. Pergunte se está tudo bem lá com eles. E Davi vai, obediente. Mas a história vem dizer que para chegar perto do exército tinha que passar primeiro pelo capitão do exército. E você tinha que pagar tributo para chegar até o exército, onde o exército estava. E Davi paga seu tributo e vai até onde o exército está. Mas quando ele chega lá, meus irmãos, o mesmo Eliabe, o irmão mais velho dele, se levanta contra ele novamente. E agora quer humilhar ele no meio do exército de Israel e no meio de Saul. Porque ele diz assim: com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas do papai lá no deserto? Estás entendendo, meus irmãos, o que eu estou falando aqui? Quem queria humilhar o pequeno Davi não era desconhecido, mas era a própria família dele. Aí é que vem o mistério. O X da questão era o próprio irmão dele. Mas a história diz que Saul vai conversar com Davi. E Davi diz assim: ô rei, o que está acontecendo? E o rei começa a dizer: não, nós estamos numa peleja, estamos numa batalha, como você sabe, e está difícil vencer. Davi, mas por que está difícil? Olha na sua frente. Você está vendo aquele gigante que está ali? Sim, é Golias, da cidade de Gate. E Davi pergunta: e o que tem a ver? O que tem a ver é que o exército todinho de Israel, meu filho, viu? Recua, porque ninguém consegue partir contra ele.
Davi olha assim e diz assim: quer saber de uma coisa? Meu irmão, ô Eliabe, você está na minha frente, por favor, afasta um pouquinho. Porque meu negócio não é com você. E Eliabe pode ter perguntado a Davi: teu negócio é com quem então? O que é que você veio fazer aqui então? Davi diz assim: ó, o meu negócio é com aquele incircunciso filisteu que ali está. Quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Aleluia! E a história diz que Davi, ele olha para Saul e diz que ia contra o filisteu. Eu vou contra ele. Você pode imaginar novamente? Não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia. Não vai procurar isso que não está na Bíblia. Mas você pode imaginar as gargalhadas no exército de Saul? Mas por que, pregador? O exército de Saul estava com lança, com espada, com escudo. Davi só com cajado de pastor. E dizendo que ia sozinho, entre aspas, né? Porque Deus estava com ele. Ia contra o gigante Golias que ali estava. Aí Saul olha para Davi e diz: não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte: toma aqui a armadura, toma aqui capacete, tome a lança, tome a espada. E quando Davi coloca aquelas roupas todas, a Bíblia vem narrando, meus irmãos, que ele não consegue, porque ele era uma criança ainda. Era um jovem ainda. Aí ele diz: Saul, desse jeito não vai dar não. Deixa esse negócio de lança pra lá, espada. Não se preocupe não, mesmo assim eu vou. E quando ele chega perto de Golias, Golias olha para ele. E Davi diz assim: olha, Golias já fala logo: Davi, peraí, ô rapaz. Olha para Davi e diz assim: ô rapaz, quem é você? Por acaso eu sou um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau? Quero cajado. Davi olha nos olhos de Golias, dá uma risadinha, não de deboche, mas uma risadinha santa, sabendo o que Deus ia fazer. E diz: olha, Golias, tu vem a mim com lança, tu vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Aleluia! Louvado seja Deus. E a história, irmão, vem dizendo que Davi pega 5 pedrinhas no chão e ele começa, né? Colocou as suas pedrinhas numa funda que parece como se fosse um estilingue. E ele começa a girar. E quando ele lança aquelas pedras, agora vem o segredo da vitória, viu? Lembra que eu falei que Davi era moço? Lembra que eu falei que Davi ainda era uma criança? Então como é que ele teria força, me explique, para derrubar um Golias com quase 3 metros de altura? Não tinha. Mas alguns historiadores dizem, tá? Não está na Bíblia. Alguns historiadores dizem que antes da pedra chegar na fonte de Golias, Deus lá dos altos céus fez isso, ó. Soprou. E a pedra, quando colocou, bateu na fonte de Golias. Ele caiu por terra no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? E a história vem dizendo que Davi, por não ter espada, que só tinha um cajado de pastor, ele pega a própria espada de Golias e corta lá a cabeça. E entrega na mão de Saul. Tá aqui, ó, quem afrontava Israel. E eu imagino, né, não está na Bíblia, mas eu imagino que quando Saul pegou a cabeça de Golias, Davi olhou para ele e disse: aprenda uma coisa, Saul, que há Deus sobre Israel. E nós sabemos, né, que o rei Saul tinha prometido para quem derrubasse Golias a mão da sua filha em casamento, Mical, né, filha do rei Saul, né, que foi a esposa de Davi. Então, meus irmãos, essa história é linda, mas para nós hoje, o que ela vai nos edificar para o século que estamos vivendo? Muitas coisas, meus irmãos.
essa história vai nos edificar. O primeiro, meus irmãos, é o cajado. Nós não podemos perder o cajado de autoridade que Deus nos deu. Para onde você for, leve o cajado de autoridade que Deus lhe deu. Amém? Não perca. Segundo, o que podemos aprender com essa história de Davi? Que Davi, quando ele estava colocando a armadura por Saul, né? Por Saul achar que ele não tinha condição de ir até Golias, Davi olhou nos olhos de Saul e disse: Saul, eu posso contar uma história para o senhor? Pode. Ele disse: olha, eu pastoreio as ovelhas de papai lá no campo, mas se levantou um urso e eu matei o urso para defender as ovelhas. Se levantou um leão e eu matei o leão também para defender as ovelhas de papai. Sabe o que significa isso aí para mim e para você que está me vendo agora? Nós temos que enfrentar a batalha sem ninguém saber. Não precisa você sair contando para todo mundo não, meus irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu entro lá no meu Facebook e eu vejo, meus irmãos, desculpe meu português chula, tá? Tantas aberrações, tantas bestarols, pessoas colocando coisas que não tem precisão de estar colocando, principalmente quando ajuda alguém. Aí tem que tirar foto que está dando, tem que tirar foto que está fazendo. A minha Bíblia vem dizendo, meus irmãos, que o que a gente fizer com o braço direito, que o esquerdo não veja. Ou que você fizer com o esquerdo, que o direito não veja. Por quê? Porque se a gente ficar mostrando o que a gente estamos fazendo, meus irmãos, a gente já recebeu o nosso galardão. É assim que a Bíblia diz. Mas quando eu olho lá no Facebook, naquelas pessoas que se consideram ser meu amigo, é fazendo, meus irmãos, qualquer coisa, é ajudando, botando um tijolinho para uma casa de um irmão da igreja e já posta no Face. Como se diz assim: não, vou colocar já para receber meu galardão, para as pessoas verem o que eu estou fazendo. Não precisa disso, meus queridos. O primeiro que já viu foi Jesus Cristo de Nazaré, e é Ele que importa. Amém, meus irmãos? Então vamos aprender, vamos enfrentar batalha sem ninguém saber. Davi enfrentou batalha sem os irmãos dele saber. Davi enfrentou batalha sem o pai dele, Jessé, saber. Mas Deus sabia. E no momento certo, todos nós conhecemos a história. Não precisa eu falar aqui. Davi se sentou no trono e reinou no lugar de Saul. Amém, meus amados? Vamos aprender com essa história. Por que eu falei aqui sobre essa história, meus irmãos? Para que a gente venha entender que se aconteceu na vida de Davi, quem disse que não acontece na minha e na sua, que está me vendo? Mas para isso acontecer, nós temos que ser 100% dependente de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a sua luz na sua vida. Tá bom? Clique aí se você gostou, compartilhe o vídeo. Sempre eu estou gravando os vídeos aqui, meus irmãos, sempre eu estou dizendo a mesma coisa. É um meio de evangelização. Quem sabe se alguma dessas palavras que eu falei não serviu para você que está me vendo agora. Lembre-se, se Deus fez na vida de Davi, Deus faz na minha também. Se Deus fez, meu querido, na sua vida, se Deus fez na sua vida, faz na vida de qualquer um. Se Deus fez na vida, tá bom, de grandes homens que já passaram aqui nessa terra, quem disse que Deus não faz na sua também? Mas primeiro, nós temos que depender dele. Tá bom? Que Deus te abençoe. É mais um vídeo aí para abençoar a sua vida. Do Ministério Tempo de Alertar. Pregador José Santos.
Amém? Deus te abençoe, meu querido. Deus te guarde, em nome de Jesus.